Então, vamos continuar aqui no nosso curso de Shmirat HaLashon e agora que acabamos de passar Tisha B'Av, com certeza, quando a gente sente um pouquinho na pele toda a tristeza e esse jejum, e é o que todo mundo comenta, é um jejum muito esquisito e um jejum ainda mais difícil do que o jejum de Yom Kippur. Yom Kippur a gente ainda pode rezar, a gente pode estudar, e Tisha B'Av é aquele dia que a gente não pode comer, a gente não pode beber, a gente não pode sentir alegria e também não pode estudar a Torá. Então, é um dia que as horas não passam, um dia difícil, e tudo isso a gente sabe, infelizmente, há 1954 anos foi destruído o nosso Beit HaMikdash, e a gente sabe o motivo é justamente isso que a gente está trabalhando aqui tanto nas nossas aulas, que é a falta de Shmirat HaLashon, a gente não cuidar com o Lashon Hará, a gente não tomar cuidado de não ofender as pessoas, de não falar feio com as pessoas, de não falar mal, de ficar procurando, ao invés de procurar as centenas, milhares de qualidades que cada um tem, a gente acabar, infelizmente, procurando os defeitos que as pessoas têm. Então, Bezrat Hashem, como a gente acabou de sentir um pouquinho o quão negativo é todo esse lado do Lashon Hará, olha quanta destruição, já está muito próximo de 2.000 anos e a gente ainda não teve méritos para reconstruir o nosso Beit HaMikdash. Tudo isso, infelizmente, porque a gente não está se cuidando com a nossa boca, que é um dos maiores presentes que a Hashem ele deu, essa possibilidade da gente poder falar, da gente poder se comunicar, da gente poder construir pontes entre as pessoas, e infelizmente a gente acaba muitas vezes destruindo ao invés de construir. Então, vamos só dar aqui continuidade, a gente está citando aqui várias passagens do Zohar na primeira parte aqui da nossa aula, que é a parte mais teórica. Então, a gente está começando a entender um pouquinho mais da gravidade do Lashon Hará. Óbvio que a gente já sabe, mas quanto mais a gente vai vendo as fontes da Torá, então é o grande presente que a gente tem na nossa geração de ter passado um Rav como o Hafetz Haim, Rav Yisroel Meir HaKohen, Zecher Tzadik Livrachá, que deixou um material desse para a gente pronto, para a gente, Bezrat Hashem, trabalhar. Lashon Hará tem que trabalhar mesmo em situações de estresse, mesmo quando a gente está pressionado, a gente, Bezrat Hashem, vai trabalhar e vamos cuidar da nossa boca e vamos trazer luz para o mundo. Então, vamos continuar vendo aqui um pouquinho do todos os problemas espirituais, e no próximo capítulo a gente vai começar a ver um pouquinho aqui no mundo material quanta desgraça, quanta coisa ruim que a gente acaba causando quando a gente, infelizmente, não controla, não cuida da nossa palavra. Então ele fala Gambazé Avon, Hamur Mesharavonot, essa transgressão, ela é mais grave do que as outras transgressões. Ele vai trazer aqui um outro lado da gravidade do Lashon Hará. Shebeshear Avonot, Beoto Aever Sheuose Boavon, Umam Shehalav Ruach Hatumá. Quando você faz qualquer transgressão, normalmente, Deus nos livre, mesmo que também, às vezes, tem transgressões até mesmo com o pensamento, mas, em geral, quando a gente faz uma transgressão é com alguma parte do corpo, quando alguém dá um tapa numa outra pessoa, ele está fazendo uma transgressão com a sua mão, então, na mão da pessoa que fez a transgressão, vai vir um espírito de impureza. Loken bavon Lashon Hará, mas o Lashon Hará não é assim tão simples, não que é melhor, ao contrário, é pior. O Mamshich al Kol Evarach Ruach Hatumá, ele traz para todos os membros do corpo de uma única vez essa impureza espiritual. Nas outras transgressões, só com o órgão, só com o membro que você fez a transgressão. No Lashon Hará, o corpo inteiro é atingido, o metameutam, e a gente impurifica o nosso corpo inteiro. Kmoshenemar Bezoar HaKadosh, vamos trazer aqui mais uma situação, uma citação do Zohar HaKadosh, a nossa fonte mística da Torá, na Parashá Metzorá, que a gente sabe que é justamente a Parashá onde se concentra duas Parashiot, Tazria e Metzorá, que se concentram os ensinamentos sobre Atzarat,
aquela doença que atingia principalmente quem fazia Lashon Hara. Então, assim fala o Zohar HaKadosh, Rab Hia Amar, assim ensinava o Rab Hia, Kol mi sheotzi Lashon Hara, todo aquele que da boca dele sai Lashon Hara, Nitmeim lo kol eivarav, ele impurifica todo o corpo dele, todos os membros do corpo dele, Veraui lesger, e essa pessoa ela deveria, da mesma forma que antigamente a pessoa ficava, o corpo inteiro, ele está impuro agora, por causa dessa doença chamada tsarat, a gente hoje em dia também deveria estar de quarentena, estar isolado. A verdade é que a gente ficou de quarentena, a humanidade inteira ficou de quarentena aí, todo mundo trancado em casa, todo mundo de máscara, e isso chamou muito atenção porque são sinais do Lashon Hara. O Lashon Hara causou com que a pessoa ela ficasse de quarentena, ela tivesse que andar com uma máscara, porque, de acordo com muitas opiniões, essa doença tsarat, ela era transmissível. Então, uma pessoa podia pegar se chegasse perto de alguém que está com tsarat. Então, essa pessoa deveria ficar isolada, ela está com tumá, ela está com impureza no corpo inteiro dela. Mipnei shotod burá, oleu meorer ruach tumá lav venitma, porque essa fala ruim, essa fala que denigre, que machuca, que prejudica o outro, isso sobe até o Shamaim e isso vai causar com que desça lá de cima uma impureza espiritual. Abaleitame metamimoto, aquele que tenta se impurificar, impurificam ele lá do Shamaim, bedibur shelemata mitorer dibur aher. Por causa do que ele fala aqui embaixo, ele desperta, ele vai disparar lá de cima essa impureza espiritual que vai contaminar o corpo dele inteiro. Então, infelizmente, Bemilá, em uma palavra que a gente fala aqui embaixo, a gente vai causar que nos mundos espirituais vai vir uma força de impureza e vai atingir todos os nossos membros. Veatam, o Pashut, e o motivo é simples para entender por que isso acontece, que Eina Dibur Inyan Prati Badam, porque a fala não é uma parte específica do ser humano, como outras transgressões, que a pessoa dá um tapa em alguém, especificamente foi em uma parte do corpo. O Dibur, a fala, apesar de ser com a boca, mas não é uma parte específica do ser humano, como Shear Evarav, como todos os outros membros do corpo dele, Asher Kol Echad Vechad Letoelet Bifnei Atzmo, porque cada parte do corpo ele tem um benefício específico, ele tem uma função específica que Muklala dá, mas a fala não. A fala é uma coisa geral no ser humano, o Shlemutó, isso é a perfeição do ser humano, isso é o que diferencia o ser humano de todas as outras criaturas. Assim, o Onkelos, ele explica para a gente, um dos grandes comentaristas da Torá, que traduziu toda a Torá para o aramaico. Isso estamos falando de alguém da época dos Tanaim. Então, o Onkelos, ele fala que foi colocado dentro do ser humano um Ruach Memalelá, uma alma que fala, quer dizer, a fala é o que diferencia a gente de todo o resto da criação. Então, é isso que torna o homem especial. Quando o homem faz uma transgressão com a sua fala, então ele pega o ser humano como um todo. Então, todo Velachen be'ashalmo al-yedei esek Torá yetuknu kol eivarav. Então, quando a pessoa usa a boca dele para estudar a Torá, para se ocupar de coisas de kedushá, de santidade, então, com isso, ele conserta todos os membros do corpo dele, que mashre aleichem ruach hakedushá, porque ele faz repousar no corpo inteiro dele um espírito de kedushá, de pureza, o lechayotam, o lekaemam bazel babá. E isso dá vida para todos os nossos membros, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro. A gente sabe, quando a gente sair desse mundo, vai ter uma separação do corpo e da alma, e essa separação, uma separação temporária, eles vão voltar a se encontrar no mundo vindouro, o corpo e a alma. O corpo, Deus, ele vai refazer
todos os corpos, e essa alma que a gente nutriu aqui nesse mundo, a alma que a gente energizou ela aqui no mundo, essa mesma alma vai voltar junto com esse corpo. Esse corpo, toda energia, tudo que vai manter esse corpo, são as mitzvot, é principalmente o limud da Torá, o estudo da Torá que a gente fez aqui nessa vida, que Mamram Zal, como falam os nossos sábios no tratado de Eiruvim, Rash Berosho e Asok Batorá, a pessoa que está com dor de cabeça. Então, na minha época de moleque, era tomou Doril, sumiu. A gente tem aqui uma outra fórmula para assumir a nossa dor de cabeça, que é, vai estudar a Torá, qualquer dor que a pessoa tem no corpo, a cura pode ser através da Torá. Rash Begronô está com dor de garganta e Asok Batorá vai estudar a Torá também. Rash Bekol Gufó dói em qualquer parte do corpo, a gente deve Yasok Batorá, vai estudar a Torá, Shenemar, como está escrito, então ele traz aqui um passuk de Mishlei, Shlomo Amelech ensina para a gente, o Lechol Bsaró Marpé, a Torá ela é cura para toda a carne, quer dizer, para todo o corpo. Óbvio que quando tem lo aleino, quando a gente tem uma dor no corpo, em qualquer parte, na cabeça, no braço, na perna, a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim o Talmud ensina, a gente tem que procurar alguma transgressão que está associado a essa dor. Então, se está doendo o braço, deve ser que alguma coisa eu fiz errado com o braço, a perna, a cabeça, e assim com todas as partes do corpo. E olha o que o Talmud fala, se não encontrou nenhuma transgressão, então provavelmente é Bitul Torá, você não está se dedicando para a Torá da maneira como você deveria. Então a Torá é a cura de tudo, é a cura do corpo inteiro, e Deus nos livre, o Lashon Hará é o contrário disso. O Leipur, Chas Veshalom, Aledei de Burav Asurim, quando a pessoa fala coisas que são proibidas, o Mekalkelo Metame et Kol Eivarav, ele impurifica, ele estraga todos os órgãos do corpo dele, Vekol Ever Ve'ever Nofel Mimadrigato Aledeizé, e todos os órgãos do corpo dele vão diminuir de nível. Então, estamos falando aqui em termos espirituais e até mesmo em termos físicos. Se está escrito que tem uma dor física no corpo, a Torá ela vai consertar. Isso quer dizer que quando a gente faz Lashon Hará, isso pode estar causando também dores físicas para o nosso corpo. O Maitron Lahem Shebalehem o raio medaber. Então, qual é a vantagem da pessoa ela ser um medaber, ele ser uma pessoa que pode falar, um ser que é diferente de toda a criação de Hashem, que din vecheshbon, que no final das contas ele está usando para o mal esse presente que Hashem deu, que diferenciou ele de toda a criação, ele usa de uma maneira negativa. Então, o que adiantou ele ter essa diferença, essa vantagem, se isso para ele está sendo uma desvantagem, vai ser uma cobrança, vai ser para ele agora mais um motivo para ele ter que prestar contas lá no Shamayim, porque a gente não usou esse utensílio tão precioso da maneira correta, como se Deus ele está dando para a gente algo muito precioso, ele está dando para a gente um diamante e a gente está usando o diamante para brincar na lama, para afundar esse diamante, para sujar, para manchar. Assim, quando a gente faz mau uso da nossa fala, a gente também, infelizmente, está manchando o nosso potencial principal, que é através da fala, o que pode curar todo o corpo. Se for mal usado, Deus nos livre, pode adoecer, pode causar dores em todo o corpo também. Gambeze shetimetet piv. E mais um problema com isso, que a pessoa impurificou a sua boca, o pogeme divrei akedushá shemotzia harkar. Olha que problema, aqui é um problema gigantesco. Tudo que a pessoa, ela falar de kedushá, tudo de santidade que a pessoa falar depois do Lashon Hará, vai sair da boca dele manchado, alguém manchou a boca dele, agora tudo que vai sair da boca dele vai sair manchado.
Kmoshe Katuv Bezoar HaKadosh Parashat Pekudei, mais uma citação aqui do Zohar HaKadosh, o Meotar Ruach Ra'a Tluim Kama Meorerei Din Acherim. Então, desse espírito ruim, dependem vários outros despertadores do julgamento, várias outras forças espirituais que despertam nosso julgamento espiritual. Shehem Emunim Lechos Bedibura Odibur Tinuf. Eles são nomeados, eles são apontados para pegar toda a fala negativa, ou Deus nos livre, toda a fala imunda, quando a gente não cuida, por exemplo, e fala palavrões, fala palavras feias, que isso também, ele mancha a nossa boca também, tem um efeito muito negativo na nossa alma, a gente falar palavras feias, por mais que, infelizmente, hoje em dia no mundo, palavrão é uma coisa que parece normal, Baruch Hashem, quando a gente vai se afastando desse tipo de vida, começa a doer no ouvido. Às vezes a gente está na rua, escuta lá numa briga de trânsito falando palavrão, até dói o ouvido. A gente vai se purificando desse tipo de coisa, porque realmente isso traz impureza espiritual para o nosso corpo. Então, esse espírito de impureza, ele fica segurando lá a fala imunda, essa fala de Lashon Hará, Shemotzi Adamipiv, que a pessoa pronunciou com a boca dele, Ve'ahar kach motzi milim kedoshot, e logo depois, essa pessoa ela faz um Lashon Hará, e 5 minutos depois ela senta para estudar a Torá, ela vai falar palavras kedoshot, ele abre o Talmud para estudar, ele abre o Rumash, está lendo palavras de Hashem, com kedushá. Oi lahem, coitado dessas pessoas, oi lechayechem, coitado da vida deles, porque o que deveria ser um mérito para eles vai acabar sendo uma cobrança. Oi lahem baulamazé, oi lahem leolamabá, coitado deles nesse mundo e coitado deles no mundo vindouro. Mipnei shotam ruchot meot, notlot otamilat meah, porque agora esses espíritos de impureza vão pegar essas palavras impuras, Vekasher motzi adam achar kach milim kedoshot, quando a pessoa depois pronunciar palavras de kedushá, palavras de santidade, makdimot otam ruchot atumá, leotod dibur tumá. Então, vem essas forças de impureza e vão antecipar, antes de subir no Shamaim, as nossas palavras de kedushá, vêm as forças de impureza e vão misturar toda a sujeira espiritual. O metamot leotod dibur kadosh, essas palavras de santidade, elas vão se impurificar, elas vão se manchar. Velozo relo adam, e essa pessoa não vai ter o mérito dessas palavras de kedushá que ele pronunciou. O que ve'arol nechalesh koach kedushá, e é como se ele tivesse diminuindo. É óbvio que na prática a gente nunca diminui a força de kedushá, a força de Hashem, mas que viahol é como se a gente estivesse diminuindo, e com certeza a gente está diminuindo os nossos méritos, a gente vai perder os méritos dessas palavras de kedushá que estão saindo da nossa boca depois que a pessoa falou palavras de tumá, palavras de Lashon Hará, ou palavrões, palavras feias, palavras que agridem. Tudo isso cria uma impureza espiritual, a pessoa fica como se fosse um campo de força negativo, que tudo que sair agora da boca dela, infelizmente, vai causar com que as palavras de kedushá também vão se manchar quando saírem da boca dela. O que em zeita gamken beshabat, também isso aparece no Tratado de Shabat, ein naolam mitkayem eima bishvil hevel pihem shel tinukot shel beit rabban. Olha que ensinamento lindo que o Guemará fala, que o mundo se sustenta pelo vento, pela respiração da boca das crianças que estão na escola. Quer dizer, o limud da Torá, daquelas criancinhas que são crianças puras, são crianças que elas têm toda essa pureza da criança ainda dentro dela, ainda não se contaminaram com o mundo dos adultos. Amar lei Rav Papa Abai. Então, um dos grandes sábios do Talmud, um Amorá chamado Rav Papa, ele pergunta para o Abai, que é um outro grande sábio, um outro grande Amorá, e ele fala, peraí, Didi vedidar mai, peraí, a minha Torá e a sua Torá
Estamos falando de dois gigantes espirituais. Então, ele questiona para o Abaye, a nossa Torá não sustenta o mundo? Que história é essa que o mundo é sustentado pelo estudo da Torá das criancinhas na escola? E o nosso estudo de Torá, pergunta o Rav Pope para o Abaye. A Marló responde para ele o Abaye. Preste atenção nas palavras do Abaye. Eino dome hevel piv sheyesh bochet le hevel pi shein bochet. Não se compara esse sopro que sai da boca de quem tem transgressões com o sopro da boca de quem não tem transgressões. As crianças, elas ainda não têm a obrigação das mitzvot, então elas também não têm a mancha das averot na alma delas. Como elas ainda não têm nenhuma obrigação, elas têm essa inocência, essa pureza, até a idade do bar mitzvah, do bat mitzvah. Então, eles são criaturas ainda completamente puras. Não se compara a Torá, até mesmo a Torá dos Amoraim. Estamos falando de pessoas da época do Talmud, que eram gigantes, eram anjos espirituais. Mesmo assim, não se compara com o estudo de Torá das crianças. O que do Shatoratam, mesmo que o estudo de Torá, tanto do Rav Pope, do Abaye, de todos os outros grandes rabanim, dos grandes sábios do Talmud, eram extremamente elevados, extremamente exaltados. Im kol zeh, apesar disso, mipnei shelifamim itarev lefi datam dibur mashelo kaogen betor diburam, já que algumas vezes, cada um no seu nível, obviamente, mas às vezes, mesmo no nível deles, escapava um comentário, como o próprio Guemará fala, que tem transgressões como Gilu e Arayot, relações proibidas que pouquíssimas pessoas fazem, tem transgressões que muitas pessoas fazem, como o roubo. A gente acaba, infelizmente, não é que a maioria do mundo sai assaltando carteiras na rua, mas tem vários níveis de roubo que praticamente todo mundo acaba caindo, e o Lashonará, Avak Lashonará, assim fala na Guemará, o pó do Lashonará. Depois a gente vai entender exatamente o que é esse pó do Lashonará. Fala Guemará, Kulam, todo mundo acaba, de certa maneira, obviamente, aqueles que não se trabalham muito, mas acabam caindo pelo menos no pó do Lashonará. Então, ele fala, não se compara a qualquer gigante espiritual, mesmo que a constância do estudo dele, mesmo que a profundidade do estudo dele, não é igual ao estudo de uma criança. A criança está começando a estudar, a criança ainda não tem profundidade. Com que kavaná tem? Estamos falando de Rabanim, que sabiam como falar com Hashem, como se conectar com os mundos mais elevados, e as crianças não têm ainda esse tipo de entendimento, esse tipo de profundidade. Mesmo assim, a Torá desses grandes sábios não se compara, porque às vezes mistura essa impureza com as palavras deles. Venafal koach hadibur mimadrigato areuyaló, e a força da fala desses grandes rabanim, ela vai estar abaixo do nível que eles poderiam atingir. Veino dome lehevel piem shel tinokot shel beit rabban, e não se compara com a Kedushá, a santidade, a pureza das palavras que saem da boca das crianças que estão lá no Talmud Torá, que estão estudando Torá. Keneshivô Abaye, assim o Abaye, ele respondeu para o Rav Pope, olha, a minha Torá e a sua Torá, Kol HaKavod, com certeza constroem muito, mas o mundo é sustentado pelas palavras das crianças, pela pureza. Olha o efeito negativo do Lashonará. Se isso vale para esses gigantes, que são os Amoraim, os grandes sábios da Guemará, do Talmud, muito mais para a gente. Vereahi. Então, só para a gente terminar hoje, ele fala, veja, meu irmão, esse era a forma que o Hafetz Haim ele chamava todo Yehudi, ele considerava um irmão. Assim ele fala, e com certeza não é só da boca para fora. Todo mundo que conhecia o Hafetz Haim falava que ele via cada Yehudi como seu irmão mamash, como se fosse seu próprio irmão. Davar pele benyan hevel pihem shel tinokot shel beit rabban. Olha que coisa incrível
em relação às palavras que saem da boca das crianças que estão no Talmud Torá, que estão estudando Torá. Avden lahem shum kedushat machshavah udveikut lashem beidiburam. Mesmo que eles ainda não tenham a maturidade, eles não conseguiram atingir uma conexão com Hashem, eles não têm ainda a santidade do pensamento que um adulto pode chegar depois de muitos anos de estudo, de dedicação. Im kol ze haolam kayam al hevel pihem ze, mas o mundo é sustentado por essas crianças, mesmo que elas tenham um entendimento muito mais superficial, ainda assim o mundo é sustentado por elas. Velama lemaz edomé, com que isso se compara? Leani errad, she matzah even tová ve'ekara, isso se compara com um pobre que ele encontra uma pedra preciosa, asher segulatara bameod lekama inyanim, que é uma pedra que tem qualidades incríveis em várias áreas diferentes. Ve'eina nimtzet rak bekitreia melachim, é uma pedra que não é encontrada a não ser na coroa dos reis, quer dizer, uma pedra incrível, inigualável, que só se encontra na coroa dos reis. Venodada Varzela Meller, e isso foi sabido pelo rei. Ve'eishiroi Beosher Gadol, o rei deu por essa pedra uma fortuna, esse homem ficou milionário por causa daquela pedra. Ve'hinea aniau shemetzaa, agora aquele pobre que encontrou aquela pedra, avshoeinu yachol leasig bechochmato et godel hasegula shel haeven, mesmo que intelectualmente ele nunca vai conseguir entender a preciosidade daquela pedra. Im kol ze godel tovata shel haeven beatzmuta godel orá eisei balo et kol hatovau. Ele sabe o que isso causou de bom para ele. Ele não entende. Mas peraí, o que esse rei ele queria tanto? É uma pedra. O que ele queria? O que ele me deu tanto dinheiro? Não importa. Importa que agora eu sou milionário. Olha quanto dinheiro que eu recebi. Shenaseh Sar Hashuv Beinei Amelech. Ele virou agora uma pessoa distinta, uma pessoa importante aos olhos do rei. Kana davar mamash benyanei Torah Elokim Haim. A mesma coisa também aqui nos assuntos da Torá. She'en tzarich adam sherotze leitkadesh al yada achana rabah shetitkadesh al yado. Isso significa, aprendendo aqui das crianças, quem quer ter uma kedushá verdadeira não precisa virar o maior sábio da geração, porque a nossa neshama, por si só, ela tem uma kedushá incrível, inigualável. O que Shadam medaber ba, o medabek bekdushatai, quando a pessoa está falando, ele está se conectando com a kedushá da neshama dele, como está escrito no profeta Irmiau, que me dei da bribo zahor esquerei no odo. Toda vez enquanto a gente está falando da Torá, quando a gente tem essa ferramenta de conexão com Hashem, então Hashem, ele se lembra da gente, ele se conecta com a gente. Veukai aet lomeda Torá, isso se aplica todo momento que a gente está estudando Torá. Verak tzarich adam lizaera, a única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, shelo yaseh be'efro, que a gente não faça o contrário disso, dehaino shelo yachshi chorá, que a gente não diminua a luz da Torá, a luz própria que a Torá já tem. Quer dizer, só não atrapalha, não precisa fazer mais nada. Naturalmente, a Torá, ela já tem luz, ela já pode causar coisas muito boas, é só não atrapalhar ela. Aledei sheitme etadibur shelo. Então, a única coisa é toma cuidado para não impurificar a sua fala, para que a gente não destrua a luz que a Torá ela pode trazer para o mundo. Então, Baruch Hashem, essa é a parte teórica. Vamos um pouquinho para a prática, para o nosso dia a dia. A gente estava falando na aula passada, foi a última aula que a gente fez antes das férias. Então, como já passou um tempo e essa aula é tão importante, eu vou dar
uma repassada muito, muito rápido. A gente parou num ponto importantíssimo, que é quando a gente precisa contar alguma coisa para uma outra pessoa. Por exemplo, eu vi alguém causando um dano para o meu companheiro. Eu vi alguém manobrando o carro na garagem e bateu, e a pessoa foi embora, não deixou aquele bilhetinho, olha, desculpa, bati no teu carro. Ou você vê a pessoa indo lá na caixa registradora da loja e tirando dinheiro, guardando no bolso, e você sabe que ele não deveria ter pego aquele dinheiro, ele está furtando esse dinheiro lá do caixa, e você quer avisar para a pessoa que ele está sendo furtado. Não é tão simples assim. Olha, eu quero ajudar, então eu vou contar. Não é tão simples assim. A gente trouxe na nossa última aula 7 condições para permitir que a gente fale alguma coisa negativa sobre a outra pessoa. O principal, sem dúvida nenhuma, mais tem que tomar cuidado, porque eu vejo muitas pessoas achando que essa é a única condição necessária. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é toelet, que tem algum benefício construtivo. Nunca falar mal de alguém pode ter como benefício querer destruir, querer prejudicar, querer fazer mal para as pessoas. Isso nunca vai ser permitido em nenhuma condição. Isso é o primeiro ponto. A gente pode querer, por exemplo, ajudar que a vítima seja ressarcida do seu prejuízo. A gente pode querer ajudar que outras pessoas aprendam que esse ato não é bonito. Isso também é uma coisa construtiva. A gente pode querer que o transgressor ele faça tchuvá, ele mude, ele conserte o ato dele, daqui para frente ele não vai fazer mais isso. Tudo isso é chamado de toelet. Então, quer dizer, para começar a conversa, tem que saber que tem que ter toelet. A gente tem que estar fazendo alguma coisa construtiva, alguma coisa positiva. Então, quais são as 7 condições? Muito rapidamente, que a gente já viu isso na aula passada. Não pode ter dúvida nenhuma, você tem que ter certeza absoluta que a pessoa fez uma coisa errada, ou você viu pessoalmente, ou você checou todos os dados e realmente você descobriu que a pessoa fez uma coisa errada. Não tem nenhuma chance de explicar de alguma maneira esse ato, que ele não foi um ato errado. Vamos voltar, por exemplo, você viu uma pessoa indo na caixa registradora e ele separou, deu R$100 na caixa registradora, ele pegou 70 para ele e deu 30 para o sócio dele. Então, a gente poderia pensar, olha, ele está roubando dinheiro, deveria ser 50-50. A gente não sabia que no acerto da sociedade, um tem 70% e outro tem 30%. Ele não estava fazendo nada de errado. Então, tem que ter certeza absoluta que não tem nenhuma condição que torne esse ato algo permitido. Tem que tentar chamar a atenção do transgressor antes de contar para outras pessoas. Tenta falar direto com o transgressor. A narrativa tem que ser extremamente precisa, não pode acrescentar nenhum detalhe que não aconteceu, não pode desviar absolutamente nada, não pode faltar nenhum detalhe, porque às vezes um detalhe muda toda a história. As intenções têm que ser completamente positiva. Se você já tem um sentimento de ódio e você quer fazer se lachonará porque você está bravo e você vai aproveitar e vai ser uma boa vingança para você, já está proibido, esquece, tem que ser positivo, não pode ter como objetivo denegrir o outro, se vingar, é aquele rancor que estava guardado, isso com certeza não é permitido a gente falar. Se tiver outras formas de chegar nesse mesmo benefício, a gente tem que tentar as outras formas. Por exemplo, a gente viu o furto. Eu vou dar uma aula de Torá agora falando sobre a gravidade do furto. Uau! O ladrão, ele escuta a aula, ele se arrepende, ele procura o rabino no final da aula. Olha, rabino, eu acabei de escutar sua aula, eu acabei furtando, não sabia que era tão grave, eu estou arrependido. Ó, Baruch Hashem, não precisamos fazer lachonará, não precisamos falar mal de ninguém. A pessoa já fez tchuvá, já foi lá, já devolveu o dinheiro, já aprendeu e se arrependeu, sem precisar fazer lachonará. E, por último, o castigo tem que ser de acordo com a Torá. Se você vai falar mal de alguém que você viu ele pegando dinheiro no caixa, o que a Torá ela faria? Tem que devolver o dinheiro que ele roubou. No pior dos casos, o furto,
A Torá fala que tem que pagar o dobro, no máximo ele vai ter que pagar o dobro. Agora, se você contar, você sabe que a pessoa vai lá e vai bater no outro, vai botar fogo na casa dele, vai destruir o carro dele, é proibido contar. Se é alguém violento, que vai causar um dano muito maior para o transgressor do que a pena que a Torá causaria para ele, é proibido a gente contar. Então, olha que interessante, a próxima alahá, o que a gente faz quando um parente nosso ele foi enganado? Será que a gente pode contar ou não pode contar? Tudo depende das 7 condições que a gente acabou de falar, independente de ser um parente ou não. Se as 7 condições elas foram preenchidas, mesmo que o parente não viu, a gente presenciou realmente aquilo acontecendo. Se, ao contrário, as 7 condições não foram preenchidas, nem que a pessoa insista, nem que a pessoa ameace, nem que a pessoa dê aquele showzinho, não, se você não me contar, eu nunca mais vou falar com você, não tem absolutamente nenhuma permissão, a gente já trouxe esse exemplo. Se alguém virar para você e falar assim, olha, come alguma coisa não kasher, não quero. Olha, se você não comer, eu nunca mais olho para tua cara, eu nunca mais falo com você, não se torna permitido de qualquer jeito. Então, não pode falar, mesmo que é um parente, mesmo que é uma pessoa próxima. Aqui tem que tomar um cuidado especial. Quando é um parente, a gente tem uma tendência natural de agir de forma precipitada, porque a gente sente a dor da pessoa, sente a dor daquele parente, e a gente vai ter uma tendência de acabar querendo ajudar e tomar atitudes sem olhar se as 7 condições elas foram preenchidas. Então, de novo, como a gente mencionou, é muito comum, já vi isso muitas vezes, das pessoas falarem, não, mas tem toelet, eu sei que tem um benefício, eu sei que isso é para uma coisa positiva, então eu vou fazer o Lashon Hará, isso não é suficiente, se tem toelet, se tem um benefício construtivo, agora só faltam 6 condições, mas ainda não está permitido a gente sair falando. A mesma coisa se você sabe que alguém ele é um Baal Lashon Hará, é alguém que não tem freios na boca o tempo inteiro, ele está fazendo Lashon Hará, ele está falando mal das pessoas, então só pode contar para todo mundo que essa pessoa é um Baal Lashon Hará se as 7 condições forem cumpridas. Por quê? Porque, obviamente, existe uma toelet, quer dizer, existe um benefício que todo mundo saiba que esse homem é um Baal Lashon Hará. Por quê? Porque senão ele pode prejudicar pessoas. Então, todo mundo já vai estar protegido, todo mundo já sabe que essa pessoa faz Lashon Hará, faz Motzei Shemra, inventa história, quer jogar um contra o outro, as pessoas já ficam vacinadas. Tem toelet? Tem benefício? Tem, mas ainda precisam todas as condições. Em Lashon Hará, em especial aqui, traz o Hafetz Haim, que tem que tomar mais um cuidado. Se a pessoa, sobre quem está sendo falado esse Lashon Hará, ele ainda não soube do Lashon Hará, você revelar isso vai se tornar uma rehilut, vai ser uma fofoca, você vai jogar uma pessoa contra outra. Então, aqui não pode revelar se a vítima ainda não sabe que a gente está que está sendo falado contra ela. Mas, de novo, se a vítima já sabe, a gente vai ter algumas permissões se tiver alguns benefícios, então talvez vai evitar que outras pessoas acreditem no Lashon Hará que a pessoa está fazendo. Pode ser que a pessoa ela vai ser repreendida e vai parar de fazer Lashon Hará. Então, podem ter algumas coisas positivas, e aí sim, a gente, Bezrat Hashem, vai estar fazendo uma coisa construtiva, que é a condição aqui para poder falar uma coisa ruim do outro. Se alguém enganou a gente ou envergonhou a gente, aqui a situação é ainda mais problemática. Por quê? Porque é quase certeza absoluta que se a gente tomar qualquer atitude, é por motivos pessoais e não pela emet, não pela verdade. Então, é bem provável que a gente vai acabar falando, achando que eu estou falando pelos motivos certos, mas, na verdade, eu estou falando por quê? Porque, pessoalmente,
a gente foi atingido. Então, sempre tem que tomar cuidado quando você é o personagem da história. Aqui, a gente muitas vezes, para não falar todas as vezes, a gente acaba sendo precipitado. Na maioria das vezes, a gente acaba fazendo isso com raiva. A gente tem uma certa alegria, isso é proibido, sentir alegria de estar fazendo esse lashon hará, isso já é um sinal que esse lashon hará não está sendo, e sim está sendo feito simplesmente porque você ficou com raiva. Então, isso é proibido. Então, não é aqui as permissões da gente falar mal de uma outra pessoa. Algumas vezes pode ser que contar alguma coisa negativa que alguém fez, isso vai evitar perdas futuras. Então, alguém enganou a gente ou alguém enganou uma outra pessoa. Isso pode evitar que esse trapaceiro, vamos falar aqui numa situação realmente que alguém é um trapaceiro, e eu contar para os outros esse golpe que eu caí, essa enganação que eu caí, eu alertar outras pessoas, eu vou ajudar essa pessoa a não cair no mesmo golpe. Então, de novo, pode se cumprir as 7 condições. Essas 7 condições, a gente deveria andar com um papelzinho no bolso, e toda vez que eu estou na dúvida se eu posso ou não posso falar, tira o papelzinho do bolso e procura. Então, a gente precisa, Bezrat Hashem, estar na cabeça com essas 7 condições. Não adianta só falar, não, é para uma coisa boa, é para uma coisa construtiva, cola kavod. Faltam 6 condições ainda para a gente poder falar, e a gente vai perceber que é dificílimo conseguir ter as 7 condições para falar alguma coisa negativa. Na grande maioria das situações, a gente não vai conseguir juntar todas as condições. Pior ainda, tem muita gente que acha que entra aqui na permissão de falar mal dos outros quando alguém se recusou a te fazer uma coisa boa. Então, por exemplo, eu pedi dinheiro para alguém, eu sei que a pessoa poderia me ajudar e a pessoa não quis me ajudar. Ou, por exemplo, eu sei que ela não me convidou na casa dela, eu sei que ela não me ajudou alguma coisa no momento que eu precisava, eu sei que ela não me cumprimentou da maneira mais educada que ela poderia ter cumprimentado. Então, se eu desabafar isso para alguém, eu estou fazendo lashon hará. Por quê? Porque não tem toeleta. A pessoa não fez nenhuma transgressão, ela deixou de fazer uma bondade, ela deixou de te ajudar, mas isso não permite que a gente saia denegrindo essa pessoa, que a gente saia falando mal dessa pessoa para os outros. Às vezes, a gente pode cair numa transgressão gigantesca, que é falar mal, às vezes, de uma comunidade inteira, uma Keilah inteira, porque às vezes a pessoa ela foi, por exemplo, numa sinagoga. Acontece da pessoa chegar numa sinagoga nova, a pessoa não ser bem recebida e não deram nenhum tipo de kavod, de honra para a pessoa não tinha onde passar o Shabat, ninguém convidou ela para comer na casa, a pessoa ficou o Shabat inteiro sem ter onde comer. Foi bonito o que fizeram, não foi bonito o que fizeram, mas é proibido a pessoa voltar lá para a Keilah dela e falar, olha, vocês não sabem, aquela Keilah são pessoas horríveis, pessoas que não fazem hesed, passei o Shabat lá, ninguém me convidou, ninguém me deu kavod, não me chamaram na Torá, tem o costume de quando tem orhim, quando tem convidados, de dar um kavod, de chamar essa pessoa na Torá, não me deram kavod nenhum, é proibido fazer isso. Você não está fazendo lashon hará simplesmente de uma pessoa, você está fazendo lashon hará de uma Keilah inteira. A única permissão, de novo, é se tem alguma toelet. Que toelet, que benefício que poderia ter se eu procurar um grande rabino, alguém que pode ir naquela Keilah e falar duro com eles. Olha, eu fiquei sabendo, veio aqui um Yehudi nessa Keilah, ninguém recebeu ele, ninguém deu kavod para ele, é feio o que vocês fizeram, e quem sabe isso vai ajudar essa Keilah a consertar os atos deles, vai ajudar essa Keilah a realmente mudar as atitudes. Então, se as 7 condições forem preenchidas, a gente sim poderia falar. Então, Deus me livre,
muitas vezes a gente escuta, olha, a Keilá de Genópolis, a Keilá dos Jardins, a Keilá de não sei onde. Isso é um Lashon Hará que envolve centenas, milhares de pessoas, e a gente sabe que o Lashon Hará vai sendo multiplicado pelo número de pessoas que estão envolvidas nesse Lashon Hará. Também aqui é proibido falar Lashon Hará de um grupo, mesmo que eu não estou mencionando o nome de ninguém. Então, se você está falando sobre um grupo de judeus, olha, os Ashkenazim não sei o quê, e os Faradim não sei o quê, e os Hassidim, e os judeus do Brasil, e os judeus de Israel, isso é proibidíssimo. De novo, isso envolve Lashon Hará de muitas pessoas, isso é causa de muito Sinat Hinam. Às vezes a gente faz brincadeiras, Ashkenazis, Faradi, mas a gente tem que saber que existe muito Sinat Hinam, tem muito ódio gratuito por causa disso, tem casamentos que não acontecem por causa disso, tem coisas horríveis que acontecem. Por quê? Porque um acaba desprezando o outro. O Hafetz Haim, ele ensina para a gente, cada linha dentro aqui da Torá é uma das armas de Hashem, como num exército tem a aeronáutica, tem a marinha, tem a infantaria, cada um tem uma força diferente para chegar em Hashem, e o exército só é completo quando todas estão trabalhando junto, mas quando um começa a bombardear o outro, então a guerra já está perdida. Quem está vencendo a guerra? O Satã, o Yetzer Hará, ele que vence a guerra quando começam a ter acusações, quando começa a ter Lashon Hará. Então, muitas vezes acontece, eu lembro uma vez na Yeshivá, que um dos Bahurim, um dos alunos lá, era uma Yeshivá de Ashkenazim, e ele começou a questionar, Rav, eu não entendo por que os Hassidim fazem isso e por que eles fazem isso. E o Rabino perguntou para ele, falou, você é Hassid? Ele falou, não. Ele falou, então o que te importa? O que você está... Eles têm os Rabanim, eles têm as pessoas grandes, eles têm os motivos espirituais por que eles fazem isso. Você não é Hassid, faz o teu trabalho, faz o que você acha que é o teu caminho, o que você foi orientado pelos teus Rabanim, e você não precisa se importar o que eles fazem ou deixam de fazer. Então, a gente tem que tomar mais cuidado com o nosso trabalho, ao invés de ficar questionando por que esse grupo faz isso, e esses fazem cantado, e esses não cantam, e esses estudam, e esses não estudam, e esses... E o que importa? Cada um é parte de uma força diferente de Hashem para a gente atingir o objetivo. Quando um começa a fazer Lashon Hará do outro, a gente está jogando bombas no exército, é fogo nas pessoas do nosso próprio time. Você está dando tiro no teu próprio time e você está dando força para o Yetzer Hará. Pior ainda é a gente fazer Lashon Hará de Eretz Israel. A gente tem que aprender com o erro dos Meraglim. Os espiões falaram mal da terra de Israel. Tem muita gente que fala, não, lá em Israel o pessoal é muito mal educado, o pessoal é grosso, o pessoal é não sei o quê. Isso é um Lashon Hará coletivo de Eretz Israel, que envolve milhões de pessoas e é gravíssimo. Então, a gente tem que saber que Bezrat Hashem tem que tomar cuidado para nunca fazer... os judeus, em geral, são muito mesquinhos, os judeus, em geral, não sei o quê. Você está falando mal de um povo inteiro, o Am Kadosh, um povo sagrado de Hashem, e isso tem consequências espirituais gravíssimas. E também é proibido a gente falar Lashon Hará de alguém que falou Lashon Hará da gente. A gente poderia pensar que, já que o outro está falando Lashon Hará de mim, eu tenho o direito de falar Lashon Hará dele. Não tem direito nenhum, não é porque o outro está fazendo haverá uma transgressão gravíssima, que isso também me dá direito de fazer a mesma transgressão. Então, não é porque os outros fazem coisas erradas que a gente também vai fazer. Se ele, infelizmente, não estudou, não tem autocontrole, isso é um problema dele com Hashem, a gente não precisa fazer. Óbvio que a gente pode se defender, a gente pode se explicar por que não é verdade o que a pessoa está falando, a gente pode justificar os nossos atos, mas fazer Lashon Hará do outro, você está caindo exatamente, você é tão baixo quanto ele. Então, não é isso que a gente deve fazer. E só para a gente terminar hoje, e estamos terminando também aqui o capítulo, o que acontece quando você, por exemplo, testemunhou dentro de uma empresa. É muito comum
você viu uma pessoa quebrando a impressora da empresa e agora o chefe quer saber quem fez isso. Então, a culpa, obviamente, também recai sobre você. Você também estava na sala, você também trabalha lá, você sabe que foi o fulano, você viu ele dando um murro lá e quebrando a impressora, mas você não pode falar, mesmo que é para você se isentar da culpa. A única coisa que a Allahá ela permite que a gente faça é a pessoa ela falar, não fui eu que fiz, eu não mexi nessa impressora hoje, não sei quem foi. Então, ela não pode falar, eu vi que foi o fulano. E olha que interessante. Se tem duas pessoas que estavam na sala, eu, obviamente que a culpa está caindo imediatamente para o outro. Então, a gente poderia pensar que a gente não poderia falar não fui eu, por quê? Porque isso vai fazer com que a culpa caia no outro, mas ninguém precisa receber a culpa por algo que não fez, mesmo que automaticamente a culpa vai cair no outro, mas você não está acusando a pessoa, você está se isentando da responsabilidade. A verdade, de novo, isso não é mitzvah, isso não é obrigatório a gente fazer, mas o Talmud, no Tratado de Sanhedrin, traz alguns casos de pessoas que elas assumiram a culpa de erros que eles não fizeram para livrar outras pessoas de vergonha. Tem, por exemplo, um caso que o Talmud traz de um Rav que ele detestava cheiro de alho, ele não suportava se tivesse cheiro de alho, e um aluno, sem saber disso, foi para a aula mastigando um dente de alho. Então, esse rabino ele era tão sensível com o cheiro do alho que ele sentiu, só de entrar na sala de aula, ele sentiu o cheiro de alho e ele falou, por favor, o aluno que está comendo alho, levanta e sai. Um dos alunos que estavam lá, ele ficou com dó e falou, a pessoa que está comendo alho vai ser envergonhada publicamente. O que essa pessoa fez? Ela levantou e saiu, mesmo que não era ele que estava comendo alho. Tinha uma outra pessoa que estava lá na sala, os outros alunos viram que, na verdade, não era ele que está comendo e que ele levantou para que a pessoa que estava comendo alho não fosse envergonhado. Então, todos os alunos se levantaram e saíram da sala de aula e, dessa maneira, ninguém foi publicamente envergonhado. Então, tem situações que o Talmud fala para a gente que é bonito, se você quiser fazer, é lifnim mishuratadim, mais do que é exigido de você. Se você quiser tirar do outro a culpa para que ele não se envergonhe, cola cavod. Mas a gente não tem a obrigação de fazer isso. Então, a gente pode falar quando nós somos inocentes, mesmo que automaticamente a culpa vai cair no outro, mas você não tem obrigação de assumir a culpa de algo que você não fez. Não pode, obviamente, apontar que foi o outro e não você, mas você pode se isentar da participação. Bezrat Hashem, na aula que vem, eu não sei se tem alguém que está acompanhando aqui nesse livro, é o livro Cuide da Sua Fala, Guarde a Sua Fala, é o capítulo 11, na verdade, a gente vai pular esse capítulo e eu vou explicar por quê. Aqui ele traz uma permissão de você repetir um lashon hará que foi falado na frente de praticamente impossíveis de acontecer e é de acordo só com algumas opiniões que isso seria permitido. Então, para que a gente não acabe tropeçando, então a gente não vai estudar essa permissão aqui, é melhor a gente ficar, já é tão complicado aqui o lashon hará, é melhor a gente ficar na certeza de não estar fazendo lashon hará, do que se apoiar aqui em algumas opiniões que ainda precisa de um monte de condições para serem preenchidas, e Bezrat Hashem, que dessa maneira a gente consiga evitar de lashon hará e que no próximo ano, Tisha B'Av, a gente já vai estar com o nosso Beis Hamikdash reconstruído, não vamos mais passar nenhum Tisha B'Av de choro, de sofrimento, que a gente possa fazer a nossa parte, consertar a nossa fala, e dessa maneira a gente vai, Bezrat Hashem, trazer só coisas boas para o mundo inteiro.
Shavua Tov.